Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Minerva Talks, o podcast da Minerva Foods. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, os mercados de carne bovina e ovina internacionalmente. E para falar sobre isso a gente convidou dois especialistas da nossa companhia, que são o Murilo Curral, que ele é o nosso diretor de exportação, e também o Nicolas Irum, que é Head Trader de Rumps & Loins. Obrigado por terem aceito o nosso convite, pessoal. Obrigado, Wagner, pelo convite. Muito obrigado, Wagner, pelo convite. Vamos começar esse papo. Eu queria que você, Murilo, explicasse um pouquinho, né? Assim, quando a gente pensa no contexto, primeiramente, de carne bovina, né? Quais mercados são esses, né, que nós conseguimos acessar, né? E fala um pouquinho também das peculiaridades que eles têm. Sim. A Minerva, pelo fato de ela ter uma plataforma de negócio muito diversificada, a gente está presente em 5 origens diferentes na produção de carne bovina e 2 origens diferentes na produção de carne ovina. Isso permite que a gente acesse hoje o globo inteiro. Então, os principais mercados do mundo a gente acessa através da América Latina para carne bovina, né? Desde a Austrália para carne ovina a gente acessa os principais mercados também. E agora com a nova adição do Chile também a gente tem acesso a esses principais mercados. É interessante a gente pensar que a gente chama de footprint, né? Que é essa diversificação geográfica que o Minerva traz, ela nos permite acessar mercados que, por exemplo, o Paraguai, por uma questão geopolítica, ele não pode acessar o mercado chinês. Então, ele acessa o mercado taiwanês, que não é acessado pelo Brasil, não é acessado pela Argentina, pelo Uruguai. Ao mesmo tempo que, por exemplo, só o Brasil pode ir para a Malásia, só o Uruguai pode ir para a Coreia do Sul e para o Japão. Então, você tem diferentes países que te possibilitam chegar a diversos mercados, né? Então, hoje o Minerva exporta para mais de 100 países e a gente tem muito orgulho dessa nossa plataforma de negócio. Isso que você mencionou é muito interessante, porque às vezes as pessoas, como você disse, a gente fala muito sobre diversificação geográfica e as pessoas têm a percepção que a gente está falando dos países que a gente alcança com essa Sim. diversificação, mas tem a ver com isso, com a disponibilidade dos nossos produtos, né? Muito, muito interessante. Sem dúvida. E Nico, eu acho que a gente vai trazer um pouco de plano de fundo sobre esses racionais de como esses países recebem os nossos produtos, mas eu queria, assim, acho que a sua própria função, ela diz muito, né? Ela tem um racional, assim, para um leigo complexo, né? Que é pensar que é um head trader de Rumps & Loins, né? Qual o papel de um head trader de Rumps & Loins e como que ele apoia, né, esse fluxo que a gente tem de exportação? Então, a gente hoje está dividido em 5 grupos de cortes, basicamente, em industriais, em rump and loins, em roda e dianteiro, tá? Dessa forma, cada head trader está tocando essa categoria para todos os mercados do mundo, tá? Junto com um time de traders que temos, né? Cada head trader tem um time de traders que tocam nos diferentes mercados, tá? Mas basicamente essa função, né? Arbitrar da melhor forma possível toda a geração ou toda a produção nossa para os principais mercados, né? E para os melhores mercados, sobretudo. Perfeito, perfeito. Acho que ficou muito claro. E aí, o que você estava falando sobre diversificação geográfica, Murilo, me faz pensar que e deixar mais claro alguns movimentos também que a companhia realizou recentemente, né, que tem a ver com essa aquisição de novas plantas, né? São 13 novas plantas, né, aqui na América do Sul. E aí eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância, né, desse movimento para que a gente consiga garantir essa diversificação geográfica. Na verdade, esse movimento que começou lá no ano passado, em agosto do ano passado, ele vem para consolidar a nossa posição no mercado, né, como o maior exportador de carne bovina da América Latina. Hoje a gente vai ser responsável por 30% da carne exportada da América Latina. A América Latina hoje ela é 40% do trade mundial de carne, então significa que a gente é responsável por 12% da carne que é consumida, ou que é negociada entre países ao redor do mundo, né?
naturalmente, isso nos traz muito mais responsabilidade, né? A gente agora tem uma tarefa muito maior, a empresa aumentou de tamanho, a gente tem mais famílias que dependem do que a gente faz no escritório, obviamente. E é um desafio lindo, assim, a gente tem gostado bastante, a gente estava bastante ansioso para a aprovação desse M&A. Uma vez aprovado, a gente já tem conseguido extrair bastante valor dessas operações, né? E tem sido uma... Como que eu posso te falar? Assim, tem sido uma aventura ou um desafio muito interessante para a gente. Eu, como comunicação, né, acompanhar, né, a plaquinha da Minerva sendo inserida nessa nova unidade, fazer com que as pessoas passem a ter essa percepção, né, esse senso de pertencimento e ajudar a produzir, realmente é algo que dá um quentinho no coração da gente, né? Sim, na verdade, toda vez que a gente vai para algum mercado, e o Nico teve 3 anos no Chile, né? Quando você vai para um outro país e você vê o consumidor fazendo a decisão de compra da nossa carne, é um momento assim de muita realização, porque essa decisão de compra, obviamente que existe uma série de motivos do porquê o consumidor está escolhendo a nossa carne, enfim. É algo que eu acho fantástico, assim, eu gosto de ficar no supermercado parado olhando as pessoas comprar carne, e é algo que assim, super motiva a gente, né? O Nico teve 3 anos na nossa operação no Chile e ele ajudou a desenvolver. Hoje a gente é praticamente 40% do mercado chileno. Se você for no supermercado chileno, você vai ver marca Pool, todo supermercado, né? O Nico pode contar até um pouco mais, com mais detalhes do que eu. Então, realmente como bem falou Murilo, é uma sensação assim muito linda. A gente sabe bem todo o esforço que existe atrás da produção, né? Todo o trabalho duro que tem realmente de todos os nossos colaboradores. Então, construir isso junto com cada mercado realmente é um desafio muito, muito lindo, muito legal, realmente. Muito bacana, Nico. E assim, eu acho que quando a gente pensa, né, que a gente meio que se habitua a falar, né, 100 países, né, mas assim, eu imagino também que existam, como você falou, desafios, né, desafios regulatórios também muito complexos, né, para que a gente consiga garantir, né, transmitir essa qualidade para esses países, né. Você pode falar um pouco disso também? Como que é para que a gente consiga adentrar esses mercados, né, e que desafios que às vezes a gente tem que superar em relação a isso? O mundo, e principalmente o mundo da comercialização da carne, vem mudando bastante nos últimos anos, principalmente. A gente está num cenário hoje onde Estados Unidos tem o menor rebanho dos últimos 70 anos e basicamente todo o NAFTA, né, todo América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos, México, que tinham muitas barreiras tarifárias, tá? Isso basicamente vem mudando muito para, em muitos países, não gerar uma hiperinflação de alimentos. Então, a grande maioria dos países, os principais realmente, como Europa, Estados Unidos, Canadá, México, inclusive Japão, Coreia também, estão mudando essas tarifas, né, justamente para garantir o fornecimento de alimento e não gerar uma hiperinflação nos preços. Europa está colocando, a gente está esperando que o UDR, né, o European Union Deforestation Regulation, seja implementado em 2026. Basicamente foi adiado um ano. Mas provavelmente o que todo o mercado está falando é que vai assinar um acordo de livre comércio entre Mercosul e Europa, tirando os duties, o levy, todos os custos no meio, tá? Então, basicamente, você vai ter um boi atrasado, mas que não vai ter os mesmos custos que estão entre 30% a 40% sobre o preço que a gente vendia. Então, tudo isso é para basicamente garantir o fornecimento de alimentos. Com os Estados Unidos, Estados Unidos tem cota, tá? Para países terceiros, também tem uma cota própria para Austrália, para Argentina, para Uruguai, mas que no futuro a gente não sabe se realmente isso vai se manter de fato.
existe a probabilidade de que isso basicamente não continue da mesma forma. Talvez pode cair essas taxas também para conseguir comprar mais alimentos com um preço mais competitivo também, né? Um ponto importante no que o Nico está trazendo é que, por exemplo, é natural os países fazerem um trade-off, né? Que a gente chama. Onde, por exemplo, no Chile, onde ele teve à frente do nosso escritório, a produção local do Chile, a grande maioria dela acaba sendo exportada para países como México, como Estados Unidos, como China, né? México um pouco, mas Estados Unidos e China. E o que acontece? Para o consumo interno, o chileno acaba importando muita carne do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. 7 de cada 10 quilos consumidos são importados. Para cobrir essa defasagem, exato. E a gente tem visto esse mesmo movimento com o México. Então, o México, eles esse ano renovaram o PASIC, então, que é uma normativa que vai deixar a importação de carne da América Latina com 0% por mais um ano. Então, isso permite que a gente seja competitivo. Obviamente, a produção na América Latina ela é competitiva por natureza. Porém, isso permite também o governo mexicano a controlar a inflação dos alimentos, né? E o governo mexicano ou as empresas mexicanas podem usar esse produto, exportar ele para os Estados Unidos e usar a carne importada para consumo local. Se você for ver o movimento com a carne de frango do Brasil, deve ter começado uns 6, 7 anos atrás no México, e hoje grande parte do consumo de frango no México vem de carne de frango brasileira. A gente vê o mesmo caminho para a carne bovina. Isso me faz pensar que precisa-se de uma estratégia sempre, né, da companhia para que ela consiga manter essa posição, né, tipo de player, né, global. De que maneira que a gente consegue, assim, prever isso? Não prever, né, mas assim, se estruturar para se preparar para esses movimentos. Assim. Assim, a gente faz vários movimentos, né? Eu gosto de dar nome para as nossas reuniões. Então, nossa reunião diária chama War Room, né? Porque eu adorava jogar War. Então, eu gosto de olhar o mundo como um grande tabuleiro. Porque, na verdade, é assim. Você vai administrar a oferta e demanda de alguns países. Então, não é que a gente vai prever. A gente tem uma equipe de inteligência de mercado, né? Que trabalha fortemente trazendo dados para a gente de produção local, consumo local, exportação, importação, principais concorrentes, sejam locais ou sejam externos, para a gente poder ir acompanhando como que tem se movimentado esses mercados, o que tem acontecido com esses mercados. Ele vai crescer o consumo? Por exemplo, se aumentar 1 quilo o consumo per capita de carne na China, possivelmente a gente vai ter uma super necessidade de carne bovina. Isso naturalmente se transfere em preço. Agora, se você diminui 1 quilo o consumo de carne bovina na China, você tem o mesmo movimento, só que inverso. Então, o nosso trabalho é estar permanentemente revisitando esses números. É estar fazendo a nossa reunião, nosso War Room, vendo onde que a gente vai estar alocando, né, os recursos no hora, onde a gente vai estar alocando a nossa carne, onde a gente vai estar vendo quais são os mercados que a gente vai rentabilizar mais, ou que mercado que faz mais sentido, ou qual que é o tamanho de cada mercado para a gente também entender o nosso papel em tudo isso. Porque o lindo no nosso negócio é que a gente tem uma capacidade de participar da vida das pessoas, né? Porque carne é celebração. Você está na mesa da família, sei lá, em Xangai, que está fazendo um almoço ou uma janta. Você vai estar num restaurante na Itália. Você pode participar da venda num restaurante na Argentina. Enfim, você pode estar no food service, como Burger King, McDonald's ao redor do mundo. Então, isso que deixa a gente muito orgulhoso de tudo que a gente tem feito, né? Muito interessante, Murilo. E realmente, acho que leva, né, para além do racional de consumo, né? Tem a ver com né, as tradições, né, as vivências das pessoas e seus hábitos de consumo, né? Isso é muito interessante. Então, Nico, como que você enxerga que a gente está caminhando em relação aos hábitos futuros de consumo, né? Como que esse consumidor passa a enxergar, né, o consumo de proteínas e assim, de que maneira que a gente tem se adequado a isso?
A gente tem visto que os consumidores cada vez mais se interessam na origem dos alimentos, nem só da carne. Então, realmente, a certificação orgânica, carbono neutro, inclusive a alimentação também dos animais, tudo isso tem um valor agregado e que está sendo cada vez mais importante nos principais mercados. E a gente está enxergando um futuro bastante importante para esses nichos que realmente, provavelmente no futuro, não vai ser mais nicho, vai virar mais uma normalidade. Uma regra. Né? Claro, uma regra, entendeu? Basicamente, nossa operação, se a gente olha nossa operação, nosso volume de carne orgânica vem, comparativamente com anos anteriores, tem um crescimento expressivo, tá? E a gente acredita que esse mesmo caminho vamos ter com carne carbono neutro. Como eu tinha falado um pouco antes, que como os Estados Unidos tem uma produção muito mais baixa, tá? Tem muitos mercados que estão com um vácuo importante para carne grain-fed, basicamente. Ásia, Southeast Asia também. Explica o que é grain-fed. Não, grain-fed basicamente é um animal certificado que foi alimentado com grãos ou em feedlot por 100 dias ou mais, tá? Então, os consumidores de distintos lugares do mundo já têm um hábito de consumo, então é difícil, às vezes, reemplaçar uma carne grain-fed com uma carne grass-fed ou de pasto, né? A alimentação de pasto. Então, a gente vê uma necessidade crescente, né, de carne grain-fed justamente para reemplaçar um pouco o volume tirado dos Estados Unidos e também da Austrália, que a Austrália está também tirando o volume de vários mercados para fornecer Estados Unidos justamente. Perfeito. E pegando o gancho do que o Nico está falando, você tem o norte global e o sul global, né? Então, no norte global, a criação dos animais, ela é a grão, né? Então, Estados Unidos, Europa, China, né? Eles têm muita criação de animal a grão. O sul global, ela tem uma criação de animal a pasto. Até por uma questão climática. Exatamente. Também. Entendi. E esse ponto, ele é importante pelo seguinte, como o Nico trouxe muito bem, a diminuição de oferta dos Estados Unidos gera uma maior necessidade de carne de grão. Então, o que a gente faz aqui? Como a América do Sul é um lugar único, né? Então, a gente vai ser competitivo porque a gente tem oferta de pasto, a gente vai ser competitivo porque a gente tem oferta de grãos, a gente consegue misturar essas duas culturas. Então, você consegue ter um animal criado a pasto e, como o Nico trouxe, termina ele no grão, né? Então, você traz uma qualidade incomparável para a carne, né? Não, desculpa, e para o futuro, né, dificilmente isso vai mudar, porque a América Latina tem essa fortaleza, né, que é o grande produtor de soft commodities. Então, tem uma concentração muito grande da produção global aqui na América do Sul. Sim. Não, e um outro ponto que é, voltando um pouco com o que o Nico trouxe, todos esses mercados que a gente hoje trata eles como nicho, vamos lá, orgânico, carbono neutro, ou contas globais, esses mercados, a gente tem acesso a eles hoje porque lá atrás o Minerva entendeu que sustentabilidade era um pilar importante na sua estratégia, comercial também, né? Por quê? Em 2009, se eu não estou equivocado, foi quando o Minerva foi o primeiro frigorífico a assinar o acordo com o Greenpeace. Dali para frente, a gente começou a investir pesado em sustentabilidade. Então, hoje você recebe clientes do mundo inteiro e você tem um escrutínio muito forte para garantir essa sustentabilidade da carne, né? E para trazer uma tranquilidade para o cliente, porque tem muitos clientes que a discussão nunca é preço. A discussão é que garantias você vai me dar que eu não vou ter um escândalo, que garantias você vai me dar que eu posso... A rastreabilidade, que eu posso dormir tranquilo. Então, esse ano a gente fez muitas e muitas reuniões com a equipe de sustentabilidade, com a equipe da MyCarbon, justamente discutindo isso. Em nenhum momento a gente discute preço, a gente discute garantias, né? E o Minerva é uma empresa que dá as garantias que os clientes precisam. Então, a gente acaba que joga numa liga diferente. Porque esses clientes, eles têm uma barreira de entrada muito forte, porque eles buscam empresas que são mais estruturadas, né? E que elas podem dar, como o Nico está trazendo, assim, mais garantias para que eles tenham uma tranquilidade de que não vão estar envoltos em nenhum tipo de
de escândalo ou nenhum tipo de algo que danifique a reputação deles. Então, isso para a gente é muito importante, porque esse acesso para a gente ele é vital. Independentemente do mercado que a gente trabalha, a gente passa uma imagem e a gente passa uma segurança para os clientes que é fundamental para o posicionamento que hoje a gente tem global, de diferentes origens, de diversificação geográfica, de diferentes projetos ou diferentes iniciativas que nos permitem estar na posição que a gente está hoje de líder de exportação da América Latina. Faz todo sentido, Murilo. E quando a gente pensa em relação à carne ovina, né? O mesmo tipo de racional que a gente tem para a carne bovina também se aplica à carne ovina? Não, com certeza, sim, porque esse racional é nível empresa, assim, sustentabilidade para a gente, ela é uma bandeira extremamente poderosa, né? E não é à toa que o Minerva escolheu começar essa operação pela Austrália. A Austrália é um país reconhecido a nível mundial por suas boas práticas. Pessoal, para a gente poder concluir aqui esse bate-papo, Murilo, eu queria que você trouxesse para a gente assim, o que a gente pode esperar da Minerva para esses próximos anos. Olha, a gente vai ter bastante desafios, né? Se tem um departamento que não tem rotina, é o nosso, né? A gente acorda todos os dias envoltos no caos, né? Porque não existe um dia igual ao outro. Eu acordo sempre devendo alguma coisa para alguém e eu vou dormir devendo alguma coisa para alguém também. Acho que pro Minerva, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Acho que a gente fica com um tamanho ainda mais importante do que a gente tinha. E isso traz uma responsabilidade para a empresa, para o time. A gente tem mais de 40 mil famílias que dependem da nossa operação, do que a gente faz. A gente está presente em cidades que a gente costuma brincar, né? Frigorífico está localizado onde tem boi, não onde tem gente. Então, tem cidades no interior de cada um dos países que o frigorífico é o principal ponto da cidade, né? Ele é a principal referência. Da comunidade, né? Exato. E a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, com as pessoas que estão ali, com a cidade. E nós, como representantes comerciais da empresa, a gente tem que levar essa importância, essa bandeira do Minerva ao redor do mundo, né? Algo que a gente faz com muita carinho, muita felicidade. E não sei se você tem alguma coisa para falar. Pegando o gancho aí do que o Murilo estava falando, muda bastante também a estratégia com que a gente tem um approach com cada mercado. A gente sai um pouco do spot market, a gente vai procurar construir muitas mais parcerias com clientes específicos, com key accounts nos diferentes mercados, e a gente precisa colocar foco e fortalecer esses pontos, principalmente. Sem dúvida. Certo, Nico. Acho que as considerações de vocês fizeram todo sentido. E eu queria que vocês pudessem também deixar suas considerações finais para a gente poder concluir. Bom, Wagner, assim, quem tiver interesse em saber mais sobre exportação, acho que isso pode procurar as redes da empresa, né? LinkedIn, Instagram, enfim. Pode procurar a gente também. A gente está aqui para ajudar. Quem tiver dúvidas, a gente está mais do que aberto a contribuir e a esclarecer qualquer dúvida que as pessoas possam vir a ter. Perfeito. Murilo, Nico, novamente obrigado por terem aceito o nosso convite. E obrigado a você por ter acompanhado o podcast até o final. Se você quiser reassistir esse episódio, assistir outros episódios do Minerva Talks, eles estão todos disponíveis no nosso YouTube e também no Spotify. E você pode também saber mais sobre a Minerva, sobre exportação, sobre outros fluxos da companhia, departamentos, acompanhando a gente pelas nossas redes sociais e pelo nosso site que vai aparecer aqui embaixo. A gente se vê na próxima edição. Até lá!